Boa noite, gente. Bem-vindo a mais uma aula aqui no módulo de proteção radiológica. E hoje nós vamos terminar a aula que iniciamos na aula passada. Então, só recapitulando, na aula passada nós estudamos sobre os princípios básicos de proteção radiológica que foram estabelecidos pelo órgão CNEM, né? Que é a Comissão Nuclear de Energia aí dentro do Brasil. Então, lá dentro da CNEM, da normativa da CNEM, tem várias diretrizes relacionadas à proteção radiológica e à manipulação e adequação de um setor quando se for manipular radiação ionizante. Então, aí na aula anterior nós falamos do princípio da justificação, do princípio da otimização da dose, da limitação da dose e da prevenção de acidentes. Esses são os pilares da proteção radiológica, os três principais: justificação, otimização e limitação da dose. Esses são os princípios que se destacam mais aí quando se falamos em proteção radiológica. Também falei sobre o conceito ALARA, que está dentro do princípio fundamental da otimização, que é uma dose tão baixa quanto razoavelmente execuível. O que isso quer dizer dentro do princípio da otimização? Que nós devemos botar em prática todo o conceito ali de otimizar a dose de exposição à radiação ionizante para o paciente, mas, em paralelo, produzir uma imagem de qualidade. Ou seja, a gente vai usar uma técnica baixa, a gente vai fazer um posicionamento certo, a gente vai usar os EPIs corretos e resultando numa imagem de boa qualidade com uma dose baixa de radiação. Então, isso aí traz o conceito do ALARA dentro do princípio da otimização. Então, isso também é muito importante nós sabermos aí. Falei também sobre as exceções e algumas observações relacionadas às mulheres grávidas, né? Os indivíduos ocupacionalmente expostos grávidas, que são os operadores mulheres, estudantes menores de 18 anos, então aí não podem trabalhar com radiação ionizante menores de 18 anos, exceto para fins de estágio ou estudantes de radiologia, que aí entra numa margem de 16 a 18 anos, isso de acordo com a Portaria 453. Atualmente essa portaria foi revogada, mas nas aulas subsequentes eu vou explicar para vocês o que mudou e qual é a normativa que está valendo agora aqui dentro do território brasileiro. E aí, voltando lá, mulheres grávidas, falei sobre a limitação de dose na região abdominal dessas mulheres grávidas aí que estão inseridas dentro do setor de radiologia, sobre menores de 18 anos que não podem, né, trabalhar com radiação ionizante, exceto em estágio ou treinamento, mas mesmo assim eles são monitorados e também tem uma limitação de dose para eles. E os indivíduos ao público, que são todos os trabalhadores que estão fora do setor de radiologia, estagiários, estudantes, pessoal da assistência ali do hospital, pessoal que não está inserido dentro da área controlada de um setor de radiologia, que é onde é gerado a radiação e feitos os exames de imagem radiológicas. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula que nós tivemos passada. Só dei uma pincelada com vocês aqui para a gente poder relembrar e dar seguimento na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre monitoração individual e EPI e EPC. O EPI e o EPC são equipamentos de proteção individual e o EPC é de proteção coletiva. Então, hoje, nós vamos finalizar esse módulo, esse conteúdo de proteção radiológica, que também vem trazendo dentro da Portaria 453 e das normativas da CNEM. Então, nas aulas subsequentes, eu vou ter uma aula explicando só sobre a Portaria 453 e só sobre a RDC 330, que veio aí para substituir a Portaria 453, que foi revogada em dezembro de 2019. Tá bom, turma? Então, gente, falando aí sobre dosimetria, a gente vai falar sobre dosímetro. O que é o dosímetro? O dosímetro ele é um dispositivo que quantifica a dose de radiação do indivíduo ocupacionalmente exposto. Quem são os indivíduos ocupacionalmente expostos? Somos nós, operadores aí técnicos, tecnólogos, médicos, radiologistas, que estamos ali expostos à radiação durante a jornada de trabalho. Então, para que a gente pudesse
para que a gente pudesse quantificar toda essa dose de radiação aí que nós tomamos acumulativa durante a nossa jornada de trabalho, foi criado esse dispositivo, né, que quantifica e recebe e acumula essa dose de radiação durante toda a nossa jornada de trabalho. Então, o intuito do dosímetro, ele é quantificar a dose de radiação que nós tomamos aí. Ele não é um dispositivo de proteção, ele é um dispositivo de monitoramento. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, com o intuito aí de quantificar, foi-se criado esse dispositivo. Esse dispositivo aí, ele pode ser tanto de filme radiográfico pequenininho, eu vou colocar uma foto para vocês aqui, ó, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, é essa foto aqui, ó, de um dosímetro. Ele pode ser de material de filme radiográfico ou de um material de TTL, que é dosímetro termolucente. Então, existem tecnologias diferentes, tanto para funcionamento com filme ou para essa tecnologia de TDL. Então, o dosímetro ele fica a nível aqui do tórax, né, do técnico, e ele vai quantificando aí as doses de radiação durante a jornada de trabalho do técnico, de 24 horas, de 12 horas, diarista. Então, enquanto o técnico está dentro do setor, o técnico tem que portar esse dispositivo aí para poder sinalizar que ele está realizando os princípios de proteção radiológica que eu falei na aula passada, que é o princípio da otimização, o princípio da limitação da dose, que está mais abrangido, mais envolvido com o dosímetro. Tá bom, gente? E aí, o dosímetro, existem alguns tipos de dosímetros. Existe o dosímetro de leitura direta e o dosímetro de leitura indireta. Qual é a diferença entre eles? O de leitura direta, eles geralmente são em formato de caneta, formato de anel, formato de pulseira, que são para ser utilizados em procedimentos onde o operador tem contato direto com a radiação. Onde é que isso acontece? Com modalidades de diagnóstico por imagem de radioterapia, medicina nuclear, cintilografia, hemodinâmica, onde a radiação é muito grande, é produzida constantemente, e o operador, o técnico ou o tecnólogo em radiologia está muito próximo dessa radiação. Então, esses dosímetros de leitura direta, eles são usados ali por toda a equipe, e aí quando termina o procedimento com essa radiação ionizante, esse dosímetro é lido diretamente para quantificar a dose de radiação dessas pessoas que estavam envolvidas naquele procedimento radiológico, para ver se eles tomaram uma dose considerável à investigação e aí posteriormente receber um afastamento para dissipar essa radiação acumulada no corpo. Já os dosímetros de leitura indireta são os dosímetros que eu falei para vocês aqui que ficam na altura do tórax. Ele foi o que eu mostrei na imagem aí para vocês. Eles aí são utilizados durante um mês de jornada do técnico ou tecnólogo em radiologia ou médico radiologista. E aí, passar de um mês, esse dosímetro ele é enviado para uma empresa autorizada e especializada em leitura de dosímetros, né? E aí a empresa ela emite o relatório se a pessoa desse dosímetro tomou uma dose considerável para investigação ou não. Geralmente, se os técnicos, os profissionais da área de radiológicas, eles fazem os procedimentos corretos durante a produção de uma radiação artificial ionizante, não acumula nenhuma dose nesse dosímetro. Mas já aconteceram alguns casos de esses dosímetros voltar com uma dose considerável, e aí os órgãos responsáveis entre a ação com essa clínica, com esse hospital, e aí vai investigar o porquê que esse técnico tomou essa dose aí de radiação considerável. Uma coisa bem importante, esse dosímetro ele tem que ficar dentro do setor ali de radiologia. O técnico que é dono desse dosímetro, ele não pode levar para casa esse dosímetro. Acabou a jornada de trabalho, ele vai lá, coloca dentro do porta-dosímetro e quando ele voltar para o seu plantão, ele pega esse dosímetro e coloca de novo durante o seu plantão. Esse dosímetro ele é intransferível, ele é individual, então você não pode pegar o seu dosímetro e passar para um outro técnico usar o seu dosímetro. Isso é proibido. E o uso do dosímetro
ele é estabelecido pela CNEM também. Então, existem várias recomendações e obrigatoriedades em relação ao uso do dosímetro. Eu vou ler para vocês aqui, mas isso consta na apostila que eu postei para vocês aqui na aula. Então, ó, o profissional que trabalha com radiação X diagnóstica deve utilizar durante toda a jornada de trabalho e enquanto permanecer na área controlada, que é a área onde gera radiação ionizante, o dosímetro individual de leitura indireta, que é esse que eu mostrei para vocês aí, que deverá ser obrigatoriamente trocado a cada mês. Então, todo mês vem um dosímetro para cada técnico ou tecnólogo em radiologia. E aí, o que difere o dosímetro cada mês é a cor dele. Geralmente, a cor verde é meses ímpar e cor azul, meses de cor par. Então, aí a gente tem esse controle aí de quando é o mês ímpar, de quando é o mês par, para a gente não se confundir. O dosímetro individual deve ser utilizado apenas no serviço no qual foi designado. Então, eu não posso pegar o meu dosímetro e levar para outro estabelecimento se eu tiver um plantão em outro no hospital. É só daquele hospital, é só daquela empresa. O dosímetro individual destinado a medir dose efetiva, que é o que? A dose do corpo todo, devem ser utilizados na parte do corpo em que houver maior exposição às radiações. Então, onde eu falei para vocês, é na parte do tronco. O dosímetro de leitura indireta ele é utilizado na parte do tronco. Tem um procedimento de centro cirúrgico. Quando o técnico vai fazer o arco cirúrgico, que é dentro do centro cirúrgico, ele utiliza um avental pumbrífero, que é um dos EPIs, e aí esse dosímetro não pode ficar por baixo desse avental de chumbo, tem que ficar por cima desse avental de chumbo. Então a gente também tem que se atentar a esses procedimentos quando for fazer alguma imagem, operar o arco cirúrgico lá no centro cirúrgico. Então, aí, enquanto o avental pumbrífero estiver sendo utilizado, o dosímetro individual deve ser colocado no lado externo do avental. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Nos casos em que as extremidades do corpo possam estar sujeitas a dose relativamente alta, será necessário o uso adicional de um dosímetro especial, que é o dosímetro de extremidade, que é o dosímetro de leitura direta. Então, aí coloca-se uma pulseira ou um anel junto com o dosímetro de leitura indireta que fica aqui na altura do tronco, para fazer uma leitura adicional. Nos casos em que as extremidades do corpo possam estar sujeitas a dose relativamente alta, será necessário o uso do dosímetro adicional, foi o que eu falei aqui. Então, na ausência do usuário, o dosímetro individual deve ser guardado no local seguro, mantido sob uma temperatura amena e umidade baixa e afastada da fonte de radiação ionizante, sempre junto ao dosímetro padrão. Então, o que isso quer dizer? Que lá no setor de radiologia existe um porta-dosímetro, um quadro, onde os técnicos penduram o seu dosímetro. Então, na ausência do usuário, ou seja, quando eu sair do setor, acabei meu plantão, eu vou lá, tiro meu dosímetro, pendura nesse porta-dosímetro. E esse porta-dosímetro não pode estar na área controlada, onde a gente gera radiação ionizante, porque ele pode acabar sendo exposto e aí vai ficar contabilizando a radiação desnecessária e quando for para a leitura, vai dizer que o técnico sofreu essa exposição aí que não ocorreu. Então, isso também a gente tem que se atentar a esse ponto. Quando houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser imediatamente enviado para algum serviço autorizado de leitura dosimétrica. Então, aqui, caso aconteceu um acidente, foi detectado que a calota do tubo de radiação está vazando radiação de fuga. E aí o operador acaba tendo essa exposição acidental, ou houve uma contaminação radioativa e o operador sofreu essa exposição acidental, rapidamente o técnico responsável, o supervisor das técnicas radiológicas do setor de radiologia, ele vai pegar esse dosímetro desse operador e vai mandar imediatamente para essa empresa que está vinculada ao hospital ou à clínica e vai fazer a leitura imediata desse dosímetro para saber o quanto que esse operador tomou de radiação acidental. Quanto às pessoas que trabalham em mais de um serviço radiológico, os responsáveis por cada serviço devem adotar as medidas necessárias para garantir que o total das exposições ocupacionais de cada trabalhador nunca ultrapasse o limite permissível. Então, quando aquele técnico tem mais de um vínculo, tem um vínculo num hospital e numa clínica que utiliza radiação ionizante, então esse supervisor de setor,
tem que se atentar a esse técnico e sempre se manter informado quanto de radiação que ele tomou na outra clínica e quanto de radiação ele tomou ali no seu hospital, para poder juntar essa dose aí e ficar observando esse técnico. Tá bom? Tá bom, gente? Então, aí, além das monitorações para trabalhadores, existem também monitoração diária, que avalia o controle, as condições radiológicas das áreas de uma instalação de setor de radiologia. E aí, incluindo medições das grandezas relativas a campos externos da radiação, contaminação de superfície e contaminação atmosférica. Então, aqui existem equipamentos também que fazem a medição diária da radiação, para ver se está vazando radiação pela porta, pela parede de uma sala de radiologia. Então, aí foi o que eu falei nas aulas das grandezas. Existem as grandezas radiológicas que são voltadas para o operador, que é relacionada à dose absorvida, a dose efetiva, a dose equivalente, que usamos o Gray e o Silvert. E existem as grandezas para mensurar, quantificar as doses do ar, as doses que estão ultrapassando a parede ali de chumbo, se há alguma fissura no avental, na calota, na carcaça, onde acopla o tubo de radiação. Então, aí nós temos também equipamentos para mensurar esse tipo de exposição, que está extravasamento de radiação. Tá bom, gente?